Boas-vindas a este guia explicativo. Hoje a gente vai explorar uma parte super importante, mas que muitas vezes acaba passando despercebida na jornada da reabilitação. Para nós, pacientes em recuperação, e para todo mundo que acompanha de perto a vivência de uma clínica, é claro que o tratamento vai muito, mas muito além de só manter a abstinência física, né? O grande desafio, na verdade, acontece aqui dentro, na nossa mente. Existem umas armadilhas mentais bem sutis, uns pensamentos bem destrutivos que mascaram a autossabotagem e, olha, podem jogar no lixo todo aquele progresso semanal suado. É exatamente isso que a gente vai desconstruir juntos agora, olhando para fatos reais da clínica para proteger de verdade essa nossa jornada de cura. Então, vamos mergulhar nisso. O material de hoje traz uma verdade dura, mas absolutamente necessária. Sabe aquela história de que palavras o vento leva? Pois é. Quando a gente fala de mudança real, falar bonito não adianta nada se as ações diárias não acompanharem. É a continuidade do que a gente faz que separa de verdade a falsidade do compromisso genuíno com a recuperação. E, para organizar o nosso papo, a gente vai seguir este roteiro aqui: o perigo do pensamento destrutivo, a armadilha da conversa fiada, a ilusão da grandiosidade, uma autoavaliação pessoal, o facilitar como caminho da recaíra e, por fim, o compromisso com a recuperação. Vamos lá? Seção 1. O perigo do pensamento destrutivo e a armadilha da conversa fiada. O texto chama essa armadilha, de um jeito bem direto, de conversa fiada. E o que é isso na prática? É aquela insinceridade de falar para a família, para o conselheiro ou até para o juiz exatamente o que eles querem ouvir. E a gente faz isso por quê? Às vezes por necessidade de aprovação, ou, vamos ser sinceros, só para o pessoal parar de pegar no nosso pé, sabe? A gente decora e repete os jargões da clínica, todo mundo fica feliz e a gente ganha um alívio ali, no curtíssimo prazo. Só que, gente, essa falta de sinceridade é uma autossabotagem gigantesca. Ela destrói a base da recuperação real só para garantir um conforto que acaba rapidinho. Vamos dar uma paradinha agora para refletir com bastante honestidade. Será que a gente costuma fazer listas enormes de melhorias, planeja um monte de mudanças, mas na hora do vamos ver falha redondamente? Ou pior ainda, será que lá no fundo rola aquele pensamento de que as regras do tratamento são ótimas para os outros, mas não se aplicam à nossa situação? Precisamos de uma honestidade radical agora. Qualquer sim baixinho para essas perguntas é um baita sinal de que a gente está caindo na armadilha da conversa fiada. E continuando esse nosso check-in interno, vale a pena pensar, a gente se pega repetindo frases de efeito da recuperação só para ganhar uns tapinhas nas costas? Fazemos promessas de melhora que, na real, nunca saem do papel? Olha, é super importante entender que enganar quem está à nossa volta repetidas vezes não resolve o problema central. Isso só mascara uma atitude que precisa de conserto. E viver de ilusão nos arrasta para um buraco comportamental bem mais profundo, viu? Seção 2. A ilusão da grandiosidade, ou seja, o falso orgulho na recuperação. Agora, olha só que detalhe fascinante que esse guia traz. A grandiosidade e a baixa autoestima parecem opostos, certo? Mas, incrivelmente, elas são as duas faces da mesmíssima moeda. O texto explica que as duas nascem de um único sentimento, o desprezo. Na baixa autoestima, a gente joga esse desprezo contra nós mesmos. Já na grandiosidade, a gente vira o canhão para fora, mirando nas outras pessoas e nas regras da clínica. Quem está em recuperação pode ficar pulando de uma depressão pesada para um falso orgulho inflado num piscar de olhos. É aquela crença boba de que todo mundo é ingênuo demais para perceber a nossa falta de sinceridade que alimenta esse ciclo sem fim. Para ficar mais claro, vamos ver como a grandiosidade aparece na vida real. Sabe o que é grandiosidade? É achar que dá para entrar naquele bar escuro de sempre, cheio de gatilhos, e não sentir vontade nenhuma. É ter a certeza de que voltar a andar com os velhos amigos da época do uso não vai dar em nada. É olhar para a espiritualidade ou para os grupos de apoio e pensar, isso é legal para os outros, mas eu tô acima disso. Não preciso dessas coisas não, percebem? É simplesmente ignorar regras clínicas essenciais, usando o falso orgulho como escudo. Vamos para o próximo slide ver mais exemplos disso. A grandiosidade também é aquela vozinha super destrutiva que sussurra no ouvido. Só uma cervejinha não tem problema, eu tenho controle agora. É pura ilusão achar que dá para voltar a usar de forma moderada. No fundo, a grandiosidade é a gente acreditando que somos melhores, muito mais espertos que os nossos colegas de tratamento e que as regras definitivamente não se aplicam a nós. É uma ideia absurdamente real de que, por algum milagre, a gente vai vencer as estatísticas, continuar sem fazer o trabalho duro e mesmo assim não recair. Loucura, né? Vamos trazer isso para a nossa realidade de novo. É hora da autoavaliação. Existe algum plano secreto aí de dar uma passadinha naqueles velhos ambientes, achando que agora a força de vontade dá conta do recado? Tem algum pensamento escondido de que o uso moderado é possível? Olha,
Acreditar que o retorno a velhos hábitos é seguro não demonstra força nenhuma. Segundo as diretrizes, isso é pura e simples grandiosidade agindo para destruir tudo. E sobre o tratamento, será que rola um sentimento de que estar nas reuniões ou nos acompanhamentos é só perda de tempo? Chega a dar um arrepio ou um incômodo ficar no meio de outros pacientes em recuperação, como se a gente não pertencesse àquele lugar? Se a resposta for sim, sinal vermelho piscando. Essa grandiosidade está sabotando a cura, fazendo a gente se sentir superior a quem está no mesmo barco. Seção 3. Facilitar. O caminho da recaída. Quando as desculpas substituem o compromisso. E isso nos leva à atitude que é consequência direta desses pensamentos, o famoso facilitar. O que é isso na clínica? É começar a faltar, pular reuniões, inventar desculpinhas e relaxar totalmente com os compromissos da recuperação. O texto dá um exemplo perfeito disso. Imagina um sábado de manhã, sol maravilhoso, clima perfeito, a mente grandiosa já solta. Nossa, que mal faz pular o grupo hoje. Ficar ao ar livre tomando um solzinho é muito mais saudável do que ficar enfurnado numa sala. E é assim mesmo, com essas desculpas inofensivas, que a gente vai destruir o progresso clínico semanal. Então, o ponto crucial que a gente não pode esquecer é: facilitar não é só dar um tempo. Facilitar é uma forma ativa de enganar. O sucesso de verdade depende da nossa consistência. Se a gente começa a cortar caminho, mesmo que devagarinho, a gente já está na rodovia principal rumo a uma recaída total. Ignorar essa rotina clínica é assinar a própria autossabotagem, sem tirar nem pôr. Seção 4. O compromisso com a recuperação. Ações para substituir a autossabotagem. Mas calma que tem solução. As diretrizes terapêuticas trazem 3 ações super práticas para virar esse jogo. Passo 1. Trocar de vez a conversa fiada pela honestidade radical. Chega de falar só para agradar. As palavras precisam bater com o que a gente sente e vive de verdade. Passo 2. Reconhecer a grandiosidade logo que ela der as caras. A gente precisa colocar na cabeça que as regras do tratamento são para absolutamente todo mundo. Ninguém é imune. E passo 3. Manter o acompanhamento clínico com rigor total. Faça chuva ou faça sol naquele sábado, estar presente nas reuniões e na rotina da clínica é o que blinda de fato a recuperação. Para fechar o nosso material de hoje, fica aqui uma provocação para a gente pensar durante a semana toda. Nós já sabemos que a continuidade das nossas atitudes é o que prova a nossa sinceridade. Então, se a honestidade radical é a verdadeira chave que destranca a porta da reabilitação, o que as nossas ações de hoje estão dizendo sobre o nosso compromisso de amanhã? Avaliar nossos próprios passos todo santo dia é o que mantém a gente num caminho seguro. Muito obrigado por acompanhar este guia terapêutico. Vamos refletir sobre isso e continuar firmes no propósito. Um abraço e até a próxima.